Oi pessoal, anexo às aulas que eu estou apresentando aqui no YouTube, eu vou fazer a partir de agora alguns comentários políticos econômicos. Esses comentários políticos econômicos, eles trazem alguma matéria também sobre economia, sobre direito, mas são mais direcionados às atualidades, ao que está acontecendo no dia a dia. Então, o primeiro comentário político-econômico que eu quero fazer, vejam só, esse aqui é o FMI, em Washington. O Brasil recorreu ao FMI, aos direitos especiais de saque, mais de uma vez. Todas as vezes em que ele fez isso, o Brasil entregou na mão do FMI a sua política monetária. Significa o seguinte, o FMI, ele funciona como se fosse o limite do cheque especial, foi isso que eu falei na aula. Quando um país recorre ao FMI, é como se estivesse abrindo para ele, no banco, um limite de crédito, que são esses direitos especiais de saque. Esses direitos especiais de saque, eles ficam à disposição do país que usa à medida do que ele precisar. Acontece que quando o país usa isso, pelo acordo de Bretton Woods, que a gente também já viu na aula, ele entrega a política monetária na mão do FMI. A fórmula, geralmente, que o FMI aplica nos países é a desvalorização da moeda para tentar fomentar as exportações. E o controle das contas públicas, é a rigidez fiscal. Essa é a receita ortodoxa, é aquela que o FMI aplica sempre. E é claro que quando um organismo internacional começa a dar pitaco na nossa administração pública, nós estamos, em maior ou menor grau, perdendo um pouco de soberania. Então é incômodo a gente ter que recorrer ao FMI. O Brasil teve que recorrer ao FMI porque ele era assolado pela dívida externa. Existe uma diferença entre dívida externa e dívida interna. Dívida externa são títulos de emissão estrangeira, pública ou até privada. Eu posso, por exemplo, pedir esses títulos para um banco. Chase Manhattan, o Citibank, por exemplo, foram credores do Brasil. A gente devia em títulos de emissão privada, mas pode ser pública. Por exemplo, o Nicholas Brad, que foi um secretário do Tesouro norte-americano, ele comprou praticamente uma boa parte dessas dívidas e emitiu títulos, que o Brasil então comprou. Essa era de emissão pública, que foi a Secretaria do Tesouro norte-americano que emitiu. E fez parte do processo de negociação até a gente chegar à internalização da dívida externa. Os valores sempre são em moeda estrangeira e em 99% dos casos em dólar. A dívida interna, por outro lado, são títulos de emissão nacional, pública, pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é uma das secretarias do Ministério da Economia atualmente. E era uma secretaria do Ministério da Fazenda antes. Esses valores estão em moeda nacional e real. E vejam, uma grande vantagem que não está aqui nessa ótica econômica. Aqui nós vamos respeitar direito internacional. Aqui nós estamos respeitando o direito nacional. Então, aqui se aplica o direito brasileiro. Nós temos uma lei que estabelece como são emitidos os títulos, as letras financeiras do Tesouro, as notas do Tesouro Nacional, etc. e tal. É uma lei de 1998. Aqui vale tudo. Aqui é de acordo com os critérios internacionais. Então existe uma grande diferença entre dívida externa e dívida interna. Títulos estrangeiros em dólar, títulos nacionais em reais. Para que a gente saísse do FMI e para que a gente resolvesse o nosso problema com os credores internacionais, houve um processo de negociação que foi extremamente longo e o final dele caiu no colo do Lula. Na verdade, quem começou esse processo de negociação lá atrás foi o Pedro Malan, o Armínio Fraga, que também foi várias vezes negociar isso, e depois o Henrique Meirelles, que foram trocando, na verdade, títulos estrangeiros por títulos nacionais. A própria lei que criou a letra financeira do Tesouro Nacional, a nota do Tesouro Nacional, essa lei ela criou vários tipos de nota do Tesouro Nacional. A nota do Tesouro Nacional A, a D, por exemplo, elas eram destinadas a essa finalidade. Troca por títulos estrangeiros.
Eu pegava o título estrangeiro, emitia uma nota do Tesouro A, uma nota do Tesouro D e trocava. Foi fazendo esse processo, então, desde 1998, a partir do momento que esses títulos foram criados, isso foi sendo trocado, com a ajuda de dois caras nos Estados Unidos, que nós podemos destacar, o Nicholas Brad e o Larry Summers, que foram então aceitando essas trocas. E o final desse processo todo caiu no colo do Lula em 2006. Então, não acreditem quando dizem que o Lula pagou a dívida externa, porque ele não pagou a dívida externa. Ele internalizou a dívida externa. E na verdade nem ele foi quem internalizou, porque quem arquitetou esse plano lá atrás foi o Pedro Malan. Depois que nós havíamos internalizado a dívida externa, em 2011 aconteceu um episódio engraçado. Essa daqui é a Christine Lagarde, a presidente do FMI naquela época. Ela veio aqui para o Brasil para pedir socorro, ajuda ao socorro à Grécia. Naquela época a Grécia estava quebrada, isso daqui foi em dezembro de 2011, a Grécia estava muito mal das pernas. A Dilma, diante disso, pegou e falou, passa amanhã. Hoje nós não temos não. E não comprou esses títulos do Banco Central Europeu e do FMI de socorro à Grécia. Curiosamente, no ano seguinte, ela pegou todo esse dinheiro, mais de 750 milhões de dólares, e investiu num porto em Cuba, que nos deu calote. Ou seja, nós perdemos uma imensa oportunidade. O Guido Mantega, por exemplo, falou uma bobagem muito grande. Desta vez o FMI não veio trazer dinheiro, mas pedir dinheiro para o Brasil emprestar a países avançados. Dá para você sentir até o despeito nisso. Prefiro ser credor a devedor, né, o Guido Mantega. Bom, eu prefiro ser credor do FMI e do Banco Central Europeu do que credor de Cuba e de Venezuela. Essa foi uma oportunidade perdida. Turma, esse é o comentário de hoje e eu vejo vocês no próximo.